Olá, eu sou a Vanessa. Oi, eu sou a Gésari. Nós somos estudantes de Medicina Veterinária do terceiro período aqui na Unibrasil. E hoje a gente vai conversar um pouquinho com o professor André. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Seja muito bem-vindo, professor. Então, pessoal, esse aqui é o nosso professor da disciplina de Epidemiologia Veterinária e Microbiologia também. E ele é o responsável por todo esse projeto, é ele que está coordenando o nosso projeto integrador. E vamos começar falando sobre quais são os agentes com potencial zoonótico que podem afetar os animais silvestres. Ok, primeiramente, obrigado, meninas, pelo convite aí e pela escolha do tema, tá? É extremamente gratificante conversar sobre microbiologia, que é a disciplina que a gente já trabalhou em um outro semestre, e falar um pouco sobre algo que não é diretamente da minha área de atuação, que são os animais selvagens, né? Então, assim, com relação à microbiologia, são tantos micro-organismos que a gente fala que são de interesse veterinário, que fica até difícil a gente separar, assim, de animais silvestres ou animais selvagens, né? Mas quando a gente faz algumas pesquisas, né, tanto pesquisas acadêmicas, sobretudo algumas pesquisas aqui do Ministério da Agricultura, do Ministério do Meio Ambiente, da Vigilância Sanitária, alguns micro-organismos eles acabam se destacando dentro desse contexto de animais selvagens, tá? Então, eu poderia destacar que nós temos aí a sempre super preocupante raiva, tá? Então, nós temos, inclusive, um ciclo bastante importante nos animais silvestres e está presente, né, aqui no Brasil, até nesta população. Nós temos aí outras zoonoses, como a influenza aviária, que nós estamos vivendo aí um momento de atenção redobrada, A gente vai falar um pouquinho sobre a né? influenza também. Nós temos aí também salmonelose, nós temos leishmaniose, febre amarela, febre maculosa, nós temos a psitacose, que são associadas a aves. Então, esses aí são apenas algumas das doenças causadas por micro-organismos, tá? Que têm um impacto, ou pelo menos que são monitoradas de maneira mais expressiva nessas instâncias que eu falei do Brasil. IBAMA, Ministério da Agricultura e Anvisa. Claro que existem várias doenças, né? Por ano são descobertas aproximadamente aí 5 doenças novas, e parte delas aí pode ter um potencial zoonótico. Então, a atuação do médico veterinário com relação à saúde, né, à conservação e saúde dos animais silvestres é extremamente importante, pois é um reflexo da saúde humana. E, assim, dentre essas todas que você citou, qual seria, assim, uma que você acha que é a que daria mais impacto, assim? Olha, é difícil, tá? Porque todas elas são doenças muito importantes, né? Tem um potencial zoonótico grande e varia muito daí do contexto que a gente vai conversar. Em um contexto diretamente zoonose afetando os seres humanos, a população humana, eu acho difícil a gente não colocar a raiva como a principal doença de monitoramento, talvez a principal doença de atenção ao médico veterinário. É uma doença de difícil erradicação. A raiva ela é distribuída mundialmente, não é um problema aqui do Brasil apenas, né? Ela é uma doença que tem uma letalidade altíssima, então é quase que 100%, né, dos animais, sejam eles humanos, né, ou não, infectados, vêm a óbito, e o impacto na saúde pública é muito grande. Apesar de hoje em dia nós termos um programa aí bastante eficiente, né, estabelecido de controle à raiva humana, então nós temos casos cada vez menores em comparação a 30, 40 anos atrás, ainda nós vemos de tempos em tempos aqui pelo menos 1, 2, até um pouco mais pessoas que morrem de raiva no Brasil. Uma doença sem tratamento, extremamente aguda e agressiva, tanto para o ser humano quanto para o animal. Então, de maneira geral, a raiva acaba sendo, ao meu ver, a principal no impacto, né, de saúde. Porém, nós temos um programa, como eu acabei de falar, bastante eficaz, né? Ele não resolveu o problema, porque é muito difícil resolvê-lo, mas a gente, ao longo dos últimos 70 anos aí, tivemos uma melhora expressiva nos índices de raiva humana e animal também, tá? Em uma ação conjunta entre Ministério da Saúde e Ministério da Agricultura. Porém, recentemente, né, a América Latina começou a ter problemas aí com a influenza aviária,
de alta patogenicidade. É uma doença viral, certo? Que pode ser transmitida das aves que são reservatório natural para os seres humanos. E, uns 15 dias atrás, as primeiras aves positivas, né, para o vírus da influenza aviária de alta patogenicidade foram detectadas aqui no Brasil. Isso, né, fez o Ministério da Agricultura emitir um alerta de emergência zoossanitária e alguns seres humanos, né, foram isolados, pois apresentaram sinais suspeitos de influenza aviária, né? Lembrando que é uma zoonose, então a ave doente pode contaminar um ser humano. Então, até o momento da gravação deste episódio, caso alguém esteja assistindo, né, mais para frente no futuro, esses casos já haviam sido descartados, então nenhum ser humano ainda teve, né, contato ou desenvolveu a doença. E o impacto maior da influenza aviária, né, a preocupação aqui no Brasil, especialmente na nossa questão veterinária, é desse vírus chegar nas produções animais, tanto de larga escala industrial quanto na de subsistência. Pois, como o próprio nome já diz, né, é uma variante viral aí de alta patogenicidade e que causa muita mortalidade. Pensando que a avicultura é uma atividade industrial extremamente relevante aqui para o Brasil, para o estado do Paraná, especialmente, que é o maior produtor e maior exportador de frangos, ter uma mortalidade alta e alastrada aqui poderia trazer prejuízos econômicos muito grandes ao estado. E, obviamente, né, a população que trabalha mais próxima aos animais, aos frangos, tem uma chance maior de desenvolver a doença. Então, médicos veterinários, produtores e demais pessoas associadas à atividade. De maneira geral, a influenza aviária, ela se manifesta de uma forma até que branda nos seres humanos. Há mortalidade? Há, mas nada comparado ao impacto nas aves. Então, em termos mais econômicos, dessas que a gente citou no início da nossa conversa, a influenza tem um impacto muito grande. Na produção. Isso, econômico, né? A transmissão do vírus da influenza aviária de ser humano contaminado para outro ser humano contaminado é cogitada, não é nem confirmada, né? Ainda Não seria 100%. tipo um Covid, por Não, exemplo. absolutamente. Graças a Deus, inclusive, para quem está assistindo, né, talvez esteja acompanhando no noticiário as questões aí, sim, a zoonose pode ser transmitida da ave doente para o ser humano. Mas a transmissão do ser humano para outro ser humano, tá, ainda é muito teórica, tá? Então, não é uma coisa que achamos que vai fazer com que a gente entre em uma outra pandemia ou nada do tipo. Mas o impacto econômico, esse sim, é extremamente importante. Até então, o Brasil tá lidando super bem com a situação, porque é comum, era esperado nós encontrarmos estas aves aqui. São aves migratórias, aves de vida livre, aves silvestres, que são o reservatório natural da doença no mundo inteiro. Essas aves fazem migração e, através da sua migração, elas estão num país hoje, amanhã elas já estão em outro e uma hora elas chegam no Brasil. Sim. Desde janeiro, o Ministério da Agricultura já está em alerta devido aos casos registrados nos países vizinhos. Então, Bolívia, Venezuela, Argentina, Paraguai já tinham detectado essas aves positivas. E no Brasil, ainda não. Foram feitos mais de 45 mil exames em aves silvestres de vida livre, desde janeiro e até que em maio, né, na metade do mês aí, foram identificadas algumas aves. Então, era esperado, isso acontece, são aves de vida livre, e agora algumas medidas, né, do próprio Ministério da Agricultura e dos órgãos de classe de avicultura estão ajudando aí os produtores e até mesmo a população em geral a ficar bem atenta a aves com sintomatologia parecida com a influenza aviária, que basicamente é aves que estão apresentando aparência de doente, aves caídas com secreção nasal, secreção ocular, tosse ou até mesmo aves mortas. A recomendação é não interagir, não pegar, não encostar nessas aves e entrar em contato com o serviço veterinário oficial da sua região, pois eles que têm todos os equipamentos e as condutas corretas para identificar essa ave, né, coletá-la, retirá-la e encaminhá-la para exame caso seja necessário. Então, por favor, atenção, se você encontrar alguma ave, né, caída ou até mesmo morta, não interagir, pois nós estamos aí num momento de emergência zoossanitária com relação à influenza aviária.
Ah, bacana. E, assim, você falou sobre alguns patógenos ou doenças, na verdade, né, que acometem os animais silvestres. Você consegue falar sobre outros vírus, bactérias, protozoários que também acometem esses animais? Bom, basicamente todas as doenças que eu falei no início, né, da nossa conversa, são causados por micro-organismos diferentes, né? Uhum, Com relação a bactérias, então, o que nos chama atenção, tá, em termos de zoonose, sobretudo, uhum, tá, doenças que impactam os animais silvestres, a gente pode falar aí, salmonela, tá, ela é uhum, bastante importante, sim. né, sobretudo como causadora de doença e transmissível através de contato dos seres humanos com aves e répteis, tá? Nós temos aí brucelose, uma doença que talvez no nosso universo veterinário seja mais estudada ou Sim. conversada num ambiente de produção de ruminantes, né? Não, Uhum. também atinge bastante mamíferos selvagens aí, então é extremamente importante. Tuberculose também, todas essas três causadas por bactérias. Nós temos aí também a leptospirose, tá? Bastante importante na questão Uhum. de animais selvagens. E nós temos também aí febre maculosa, tá? Uhum, Causada por uma rickettsia, que são alguns exemplos, são várias doenças, mas eu estou citando as que pelo menos são conhecidas por Uhum. programas do próprio governo, né, de sim. monitoramento. Com relação a doenças virais, nós temos aí a raiva, não tem como, né? Principal, né? Sim. Principal, não tenho o que falar. Algumas hepatites, tá? Também são causadas através, né? Tem potencial zoonótico e podem Uhum, causar problema nos animais e, consequentemente, né? Serem transmissíveis zoonoticamente aos seres humanos. Febre amarela, tá? Aqui no Brasil, sim. nós temos bastante casos de febre amarela, né? E erroneamente, quando em alguma localidade, né, que possui alguns primatas, né, naturais, que podem, né, desenvolvem a febre amarela, erroneamente acaba-se a população desavisada ou leiga, né, acha que o macaco pode ser algum transmissor Uhum, potencial aí da febre amarela, mas ele tem um potencial de transmissor pequeno, ele é mais um reservatório, né? Uhum. E a gente depende aí mais do vetor, né, para espalhar Uhum. o vírus na população humana quando a doença ocorre né, na área, na fauna silvestre. Inclusive, monitora-se, ao monitorar a questão da febre amarela, né, em primatas, eles servem como sentinelas. Então, quando uhum, a gente começa num local a observar que os primatas estão vindo a óbito por febre amarela, quando não havia ou aumenta o número disso, a gente já consegue fazer uma previsão de que o vírus está cada vez mais se aproximando do território humano, né? Quando a gente começa a Uhum. encontrar, então, primatas mortos e identifica-se o vírus, então é até uma questão de monitoramento ambiental e Uhum. sanitário, tá? E com relação aí a protozoários, a leishmaniose, tá? É uma zoonose, uma doença que impacta bastante os animais selvagens, né? Nós aqui em Curitiba não temos um problema grande com leishmaniose por questões ecológicas, sobretudo climáticas, nós não temos o vetor, tá? Uhum. Que acaba disseminando Sim. a leishmania aqui entre os seres humanos e nos animais. Mas algumas regiões do estado, como Foz do Iguaçu, por exemplo, onde já tem um clima que Favorece, né? favorece, Uhum. a leishmaniose já é um caso bastante comum, tá? E em outras regiões do Brasil também. Então, Uhum. existem, obviamente, outros, né? Bactérias, vírus e protozoários que são contundentes aí como causadores de doença. Eu citei aí talvez os principais que existem programas de monitoramento, tá? Uhum. E aí o médico veterinário tem um papel extremamente importante para lidar e, quem sabe, né, numa tentativa conjunta, não apenas o médico veterinário, mas os demais profissionais da saúde e das ciências agrárias, no controle e, quem sabe, a erradicação, né, Uhum. dessas doenças. E os animais silvestres, eles podem passar essa zoonose tanto para os animais domésticos quanto para os seres humanos? Sim, né? Eles acabam sendo reservatórios da mesma maneira que nós podemos ser reservatórios para eles, né? Uhum. Então, sobretudo a questão da urbanização, né? Da expansão cada vez maior, né? Das cidades, até mesmo em áreas, né? De mata preservada,
é um impacto ambiental não apenas em desmatamento, mas a separação aí do meio urbano ao meio rural, até o meio, Uhum. né, Uhum. onde os animais vivem, acaba sendo uma barreira e que contém determinados micro-organismos em regiões. Então, conforme os animais estão lá no ambiente deles, essas doenças acontecem de qualquer maneira, é Sim, o ciclo da sim. vida, né? Mas de forma autolimitada, né? Então, nós não temos grande impacto com relação à população animal. Da mesma maneira que a gente, né, em centros urbanos, longe desses animais silvestres, acabamos não tendo determinadas doenças que são mais comuns lá, tá? Uhum. Então, sim, né, eles acabam sendo reservatórios para determinadas doenças que em centros urbanos não tem. Aí, conforme eu falei, a urbanização, desmatamento, vai diminuindo essas barreiras, né, entre Uhum. os centros urbanos e a vida silvestre, né? Isso aproxima uma população da outra, tanto a população humana quanto a população animal doméstica, cães, gatos, e ao isso acontecer, a troca entre esses Uhum. micro-organismos, né, que até Entendi. então estavam relegados às suas realidades, né, urbana ou silvestre, e vice-versa, né? Então a gente Sim. pode acabar introduzindo na nossa fauna aí, micro-organismos que eles não têm contato, pois eles são, né, comuns ou se viabilizam apenas num ambiente urbano. Então, é extremamente importante a gente ter essas noções aí de preservação também de flora, não só de fauna, pois a gente pode acabar trazendo, levando e recebendo micro-organismos, né, e acabar aumentando o número de doenças. O impacto ambiental Uhum. que a gente causa pode ser muito grande. Sim, e o Brasil, na verdade, ele consegue ter um controle muito grande sobre, em relação às zoonoses, principalmente, né, em relação à produção animal, né. Então acho que isso Não, isso aí a gente tem que enaltecer mesmo, né, o serviço conjunto, né, do Ministério da Agricultura e do Ministério da Saúde, sim. que tem programas específicos aí, né, para saúde humana e saúde animal, que contemplam também zoonoses, tá? E são ambos os ministérios aqui do nosso governo federal, onde o médico veterinário tem uma atuação extremamente importante, tá? Então, nós somos um país aí que é essencialmente agrário, né? Então, a nossa produção animal é extremamente importante economicamente. Por conta disso, né, o controle sanitário Uhum, desses animais é preponderante Uhum. para que a gente consiga exportar o nosso produto e receber dinheiro. E então a gente faz muita pesquisa, desenvolve muita sim. coisa, tem muita intimidade com o manejo sanitário, sobretudo controle de surtos, focos, né? E isso acaba que reflete também no manejo sanitário de animais de vida livre, animais selvagens. Então, a gente já tem uma experiência grande com a produção animal. Também os próprios animais de companhia acabam, Sim. né, recebendo esse benefício. Então, a gente sabe lidar bem com a vida, mesmo lá né, no cantinho deles lá, os animais selvagens, nós temos uma experiência muito grande em como Uhum. controlar. Mas, sobretudo, fica aí o nosso apelo, né, para que todo mundo tenha noção da importância da Sim. conservação da natureza, tá, em todos os aspectos, né, não só para a saúde humana, mas também para controle de temperatura, da biodiversidade, e no que tange a nossa conversa aqui, a questão de doenças é extremamente importante. Assim, a importância da microbiologia em relação ao manejo dos animais, né, você conseguiria informar alguma coisa em relação Não, a com isso? certeza, né? Bom, os micro-organismos aí são diversos. A gente conversou sobre Sim. bactérias, vírus e protozoários, né? Mas existem fungos, existem outras situações aí que também podem causar doenças graves aos animais silvestres e também podem, né, acabar desencadeando a zoonose. Então, a microbiologia, ela tá aí para que a gente consiga fazer manejo desses animais da melhor forma possível, para que a gente possa identificar, sobretudo, os agentes causadores dessas Uhum. doenças, para que a gente possa fazer os tratamentos adequados quando é cabível, tá? E que a gente possa também fazer desenvolvimento de vacina e outras formas de Uhum. prevenção, tá? Bacana. Então, avaliar microbiologicamente, quando possível, os animais, extremamente importante. Então, quando for possível, né, coletar material, seja biológico, seja fezes, para ver, né, que tipo de micro-organismo está naquela espécie, Que é né, o mais ideal, né?
Sempre. Né, sempre tentar Uhum. organizar, né, identificar para a gente ter uma resposta, um dado epidemiológico com relação à incidência dos micro-organismos nos animais, tá? Outra coisa importante também, testar sempre o médico veterinário e depois, né, os demais profissionais que trabalham junto para ver se eles são portadores de alguma doença que às vezes não causa impacto no próprio ser humano ou no animal aqui Sim. de produção ou de companhia, mas que pode, para alguma espécie de vida livre aí, ser super impactante. Alimentação, extremamente importante, a gente fazer controle de qualidade microbiológico, não apenas nutricional, mas microbiológico, para que eu também não introduza, né, novos micro-organismos para esses animais. Então, ela é fundamental aí, não só diretamente para a saúde dos animais e, consequentemente, dos seres humanos, de forma indireta, mas também para controle epidemiológico, para os estudos sobre a situação sanitária. E daí, em último caso, né, quando a gente tem um problema efetivamente, ou às vezes um caso isolado, ou um foco, ou um surto, ou em casos, né, mais graves até, epidemias, né, a gente chama de epizootias, os casos animais, ou, pelo amor de Deus, pandemias, né, a microbiologia e o estudo da microbiologia é o que vai nortear os tratamentos e, sobretudo, as formas de prevenção através de vacinas, especialmente, extremamente importante. E voltando um pouquinho num assunto que eu fiquei com uma dúvida sobre ainda a influenza aviária, o que iria acontecer caso alguma ave, algum frango positivasse para essa doença? Bom, Quais seriam os impactos? assim, apenas um frango morrer não é o problema, tá? O problema é que isso chegar na produção animal, e aí sim, às vezes, um frango positivo, devido à forma como nós normalmente trabalhamos aqui, na grande maioria, a produção aviária do Brasil, que é através de intensivismo, ou seja, muitos frangos, né, em um aviário. Sobretudo, esses aviários, né, são fechados para que a gente tenha uma manutenção da temperatura. É uma forma com que o frango, né, ganha peso muito mais rápido. A flutuação de temperatura, muito frio, muito calor, ao longo do dia, o que acontece com a gente, né, faz com que o frango gaste a energia que ele ganha do alimento para fazer termorregulação. Então, isso atrasa o seu desenvolvimento. Então, a gente quer abater o frango o mais rápido possível. Então, uma forma de potencializar o seu desenvolvimento é em aviários, né, fechados com um controle de temperatura. Então, a circulação de ar, se não for bem feita, né, já fica comprometida. O espalhamento de um vírus, né, sobretudo com um tropismo pelo sistema respiratório, que vai ser excretado por secreções respiratórias, é muito rápido. Então, a chance desse um frango que positivou, às vezes, sei lá, teve um contato, sei lá, com um animal de delivery, um João de Barro, tá? E espalhar para o lote inteiro é muito grande e a contaminação é muito rápida, tá? E assim, quando a gente fala de aviários comerciais de frango de corte, um aviário pequeno tem entre 5.000 a 10.000 aves. E os de grande porte, 100.000 ou mais aves, tá? Bastante coisa. É muita coisa. E o vírus da influenza aviária de alta patogenicidade, ele pode causar mortalidade de até 100% do lote, tá? Em 24, 48 horas. Então, pensem no prejuízo. E aí, como medidas, né, de biosseguridade e controle da doença, caso a gente identifique estas aves aí doentes, né, mesmo as aves que não estejam com sintomas clínicos, né, não é viável para esse volume tão grande de animais testá-las para ver se elas são positivas ou negativas, porque provavelmente serão, né, por estão muito próximas. Então, mesmo aves que não têm nenhum sintoma e que não vierem a morrer, devem ser descartadas, sacrificadas. Então, o prejuízo econômico é muito grande, tá? Então, é basicamente isso que a gente precisa se atentar. Aí, claro, né, os profissionais que trabalham diretamente com estas aves, sim, podem contrair a doença, mas ela se manifesta no ser humano de uma forma não tão grave quanto nas aves, tá? Tá. A gente tinha comentado, né? Você tinha comentado sobre a pandemia e em relação a isso mesmo, qual a importância do médico veterinário em relação ao Covid-19, né? Bom, a questão aí do médico veterinário tá dentro da pandemia de Covid-19, ela é extremamente importante, né? Inclusive, até foi uma questão profissional
que foi bastante discutida, pois o médico veterinário ele não foi imediatamente contemplado ou entendido Sim. como um profissional da saúde, tá? Para ser delegado funções, né, de linha de frente, ou até mesmo receber as primeiras doses da vacina como os outros profissionais da saúde humana, tá? Aí depois, através da representação de classe, dos nossos conselhos federal e regionais, tá? Foi entendido a grande importância do médico veterinário, tá? Com relação à Covid, boa parte do que foi feito ao enfrentamento veio do Ministério da Saúde, tá? Baseado aí nas ações da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E a Anvisa, ela tem dentro do seu corpo aí de profissionais da saúde o médico veterinário, tá? Que ele pode e por vezes atua da mesma maneira que os médicos, que os farmacêuticos, que os nutricionistas, tá? Que os enfermeiros, fazendo fiscalização de estabelecimentos. Então, quando a gente estava em pandemia, né? E várias normativas sobre o uso de máscara, o número máximo de pessoas em um estabelecimento, distanciamento social, presença de álcool gel, presença de outras coisas aí, né? A fiscalização para que isso estivesse adequadamente às regras de enfrentamento da Covid, tá? Passaram também pela fiscalização dos médicos veterinários da Anvisa, que estavam lá fazendo, né, a fiscalização junto com outros profissionais, tá? A nossa graduação, propriamente dita, ela permite, né, dar a gente todo um respaldo técnico sobre as questões epidemiológicas de transmissão, de desenvolvimento de doença, né? E perante a Anvisa, o médico veterinário estava lá fazendo a coordenação dos programas de vacinação, né? Fazendo a fiscalização, não apenas no ambiente onde estava a população exposta ao Covid, mas do outro lado também, vendo, né, a própria fabricação das vacinas, o transporte dessas vacinas, o acondicionamento dessas vacinas, né, gerindo todo o serviço de saúde para que, uma vez que a vacina fosse desenvolvida, ela chegasse nos postos de vacinação, fosse aplicada à população e mesmo depois da imunização e antes, inclusive, toda a população tivesse bem informada e todos os estabelecimentos, né, estivessem funcionando de acordo com normas de segurança para evitar o espalhamento do vírus. Então, é muito importante lembrar disso, tá? O médico veterinário ele é, obviamente, associado diretamente à saúde animal, mas nós, profissionalmente, temos muito contato também e muita importância perante a saúde humana. E especialmente na Covid-19, o médico veterinário foi extremamente importante no combate à doença. E falando ainda de Covid, o médico veterinário, ele teve um papel específico na produção da vacina também? Teve, tá? Teve. É importante até a gente salientar, porque acho que todo mundo que viveu a pandemia, né, ficou na expectativa muito da vacinação. E a partir do momento que a vacina começou a ser aplicada e a população começou a receber a imunização, a gente começou a sentir um respiro de alívio, o número de casos começou a diminuir, o número de mortes começou a diminuir. E hoje, né, em 2023, que a gente está gravando esse episódio, as coisas estão quase que normalizadas. Sim, então, também parceria aí com o governo federal, alguns estabelecimentos, tá, de desenvolvimento de vacinas veterinárias foram utilizadas para o desenvolvimento da vacina humana para a Covid. Nós temos aí, então, algumas indústrias aqui no Brasil que produzem medicamento veterinário, vacina veterinária, e algumas delas têm um nível de segurança, tá? Que permite que não apenas vacinas veterinárias sejam produzidas ali, mas vacinas humanas, tá? Então, foi extremamente importante para o volume de doses necessário para uma população de mais de 200 milhões de brasileiros aí, essas vacinas serem feitas em estabelecimentos que inicialmente trabalham com vacinas veterinárias, tá? Então, isso é um reflexo de como a nossa profissão ela é moderna, ela tá bastante modernizada. Então, a gente tem acesso e consegue desenvolver imunizações, né, de alta complexidade técnica, por termos aqui no nosso país estes, né, laboratórios, essas indústrias com nível de segurança exigido para fazer vacinas não apenas veterinárias, mas humanas também. Então, sempre bom lembrar, tá, que a nossa medicina veterinária brasileira aí,
ela figura junto com outros países desenvolvidos como com tecnologia de ponta. Então, eu destaco isso daí como talvez uma das principais contribuições da medicina veterinária para o desenvolvimento da vacina e, consequentemente, para o enfrentamento da Covid. Bacana. É bom, né, a gente falar isso, porque geralmente as pessoas não imaginam que, o médico veterinário que cuida do meu cachorrinho tá lá agindo diretamente também em laboratório, na saúde humana também, né? Então é bom a gente Exatamente. falar. A gente acaba passando aí para a sociedade em geral, né, a imagem mais do médico veterinário clínico, especialmente nós aqui nos centros urbanos, né, dos pequenos animais, então cão e gato, e talvez não divulga tanto, ou talvez acaba passando desapercebido que o médico veterinário ele está presente em todos os serviços de saúde, tanto quanto o médico humano, né? E agindo em conjunto também. Exatamente, É agindo tão em importante conjunto. quanto os outros Dessa profissionais. multidisciplinaridade da saúde é o que faz com que o Brasil tenha aí o nosso SUS, né? Que atende a nossa população inteira de forma muito ampla, tá? Sim. Então, o médico veterinário tá ali, ele é um profissional muito importante socialmente, justamente por estar relacionado diretamente à saúde do animal e indiretamente à saúde humana, tá? Atualmente, a gente já tem um conceito bastante moderno de saúde única, né? Que enquadra a saúde do meio ambiente, saúde do animal e saúde do ser humano, de forma interligada. E entende-se que quando um desses 3 elos adoece, os outros 2 adoecem junto. E o médico veterinário, ele tem muita facilidade de transitar nas ações que envolvem saúde animal, obviamente, né? Ambiental em boa parte do que ele faz. E na saúde humana de forma indireta. Então, a nossa importância aí na saúde do planeta Terra é extremamente importante. Aí, ações como a de vocês aqui, né? De gravar o podcast, de falar um pouco disso, para a gente conseguir conversar com um público maior, ajuda a gente a divulgar que o médico veterinário, claro, né, faz ali a clínica médica do cão e do gato, são áreas muito legais, né, muito importantes, mas, nossa, nosso escopo de atividades é muito maior do que isso, né? Não, com certeza. Eu acho que, para finalizar, né, falando sobre as produções de vacinas humanas, teria outras vacinas que nós, médicos veterinários, participamos, né, na produção? Bom, o médico veterinário, né, ele vai estar responsável aí porque boa parte das vacinas, né, elas são desenvolvidas e há todo um planejamento, né, Sim. de testes de eficácia e segurança até que elas estejam disponíveis para a população humana. Então, toda a parte inicial dos chamados testes pré-clínicos se dão em animais. E nisso daí, pessoal, quem está responsável, né, por conduzir, por manusear esses animais, por, né, estabelecer questões éticas com relação ao uso desses produtos, do garantimento do bem-estar animal, é um médico veterinário. Então, de maneira geral, o médico veterinário ele vai estar diretamente ligado em todas as vacinas, sejam as humanas, sejam as vacinas animais, especialmente nas partes iniciais desses processos de pesquisa. A gente utiliza ratos, camundongos, coelhos, macacos, cavalos, tá? E aonde tem animal, tem um responsável técnico, médico veterinário, tá? Bacana. Então, não é apenas aí na vacina da Covid, que acho que é a coisa que chamou mais atenção nossa nos últimos anos, mas qualquer medicamento, na verdade, né? Não só vacina, medicamento para ser liberado pela Anvisa para consumo, para uso humano, tem que passar por testes clínicos e pré-clínicos. Todos os testes pré-clínicos são aqueles onde nós vamos testar em cultivo celular, tá? Mas também em animais de laboratório. Ou seja, mais uma vez, está lá um médico veterinário envolvido. Então, a gente está muito mais presente na vida do ser humano do que talvez a população em geral possa imaginar, tá? Mas onde tem bicho, direto ou indiretamente, tem médico veterinário. Legal. Muito legal, professor. Muito obrigada, então, pela sua presença. Obrigada por se dispor a vir aqui falar um pouquinho sobre a nossa profissão. Obrigada a todos que assistiram. Obrigada pela presença e até mais. Até! Obrigado, gente. Tchau, até mais.